Bom dia! Hoje é dia 6/12/2024, manhã de sexta-feira, aqui na cidade de Lisboa, Portugal. Um bom dia, meu amigo, um bom dia, minha amiga. Palavra do dia para você hoje, desta manhã de sexta-feira. Chora coração, mas não parta. No extremo norte, numa pequena e acolhedora casa, 4 crianças viviam com a sua amada avó. Uma mulher gentil que cuidou deles durante muitos anos. Agora ela tinha uma visita. Não querendo assustar as crianças, o visitante tinha deixado a foice do lado de fora da porta. De qualquer maneira, eles sabiam que era a morte. Neles, o mais velho, e sua irmã Sônia fecharam os olhos cheios de tristeza. Casper, que era mais novo, tentou ignorar o visitante. Mas Lian, a mais nova, que sempre se metia em problemas, olhava fixamente para a morte. Na quietude, as crianças podiam ouvir a avó lá em cima respirando com a aspereza que possuíam as figuras da mesa. Eles sabiam que a morte tinha vindo por ela e que o tempo era curto. Como todos sabem que o único amigo da morte é a noite, as crianças rapidamente criaram um plano. Manteriam a morte longe da avó, dando-lhes café a noite toda. Ao amanhecer, não teria escolha senão partir sem ela. Então, sempre que a morte esvaziava sua xícara, Nelis perguntava: "Mais café, senhor?" E a morte acenou. A morte adorava seu café forte e preto, como a noite. Estava feliz por sentar e descansar um pouco. O tempo passou. Finalmente a morte estava pronta. Colocou sua mão ossuda sobre sua caneca para indicar não mais. Então Lian, que esteve observando a morte toda noite, estendeu o braço e pegou sua mão. "Ó morte", disse ela, "nossa avó é tão amada por nós, por que tem que morrer?" Algumas pessoas dizem que o coração da morte é frio e preto como um pedaço de carvão, mas isso não é verdade. Debaixo de sua camada de tinta, o coração da morte é vermelho como o pôr do sol mais belo e pulsar com um grande amor pela vida. A morte queria ajudar as crianças a entender, então ela disse: "Gostaria de te contar uma história." E com uma voz forte e doce, ele começou a falar. Era uma vez, faz tanto tempo que só eu consigo lembrar. Viviam 2 irmãos, um se chamava Tristeza, o outro Dor. Lamentáveis e tristes, eles se moviam de cima para baixo no seu vale sombrio. Eles estavam lentos e pesados, e porque nunca levantaram os olhos, nunca viram através das sombras o cumes das montanhas. No topo dessas montanhas viviam 2 irmãs, Alegria e Deleite. Elas eram brilhantes e risonhas, e seus dias eram cheios de felicidade. A única sombra na vida deles era a sensação de que lhes faltava algo. Eles não sabiam o que era, mas sentiam que não podiam desfrutar plenamente da sua felicidade. A morte viu Lian acenar e disse: "Acho que você pode adivinhar o que aconteceu depois." Um dia, irmãos e irmãs se conheceram. A Tristeza se apaixonou instantaneamente por Deleite, e ela por ele. Foi o mesmo para a Dor e a Alegria. Cada um não podia viver sem o outro. Depois de seu casamento duplo e grande celebração, os 2 casais mudaram-se para as casas vizinhas no meio da montanha. Desta forma, a distância das suas antigas casas foi a mesma. Todos viveram até serem muitos velhos. Quando chegou a hora de morrer, Dor e Alegria fizeram-no no mesmo dia, assim como Tristeza e Deleite. A felicidade deles juntos tinha sido tão grande que não podiam viver um sem o outro. "Essa é uma boa história", ele disse-lhes. E o mesmo com a vida e a morte. A morte disse: "O que seria da vida se não houvesse morte? Quem aproveitaria o sol se nunca chovesse? Quem teria saudades do dia se não houvesse noite?" As crianças não tinham certeza se tinham compreendido completamente a morte, mas de alguma forma sabiam que ela estava certa. Finalmente a morte levantou-se. Era a hora de subir as escadas. Uma linha cinza pálida apagava a noite. Casper queria deter a morte, mas Nelis impediu. "Não", disse Nelis.
A vida continua e é assim que deve ser. Momentos depois, as crianças ouviram a janela de cima se abrir. Depois, com uma voz entre um grito e um sussurro, a morte disse: "Voa, alma, voe, voe para longe." As crianças correram as escadas acima e entraram na ponta dos pés no quarto da avó. A avó tinha morrido. As cortinas se mexiam pela suave brisa da manhã. Olhando para as crianças, a morte diz baixinho: "Chore, coração, mas nunca se quebre. Deixe que suas lágrimas de dor e tristeza o ajudem a começar uma nova vida." E depois foi embora. Para sempre. Sempre que as crianças abrirem a janela, elas pensarão na avó, e quando a brisa acariciar seus rostos, eles poderão sentir seu toque. Nos anos que se seguiram, as crianças viveram com alegria e tristeza. Eles sempre se lembraram das palavras da morte e sentiam um grande conforto nos seus corações, que às vezes doíam e choravam, mas nunca se quebravam. Pense nisso. Essa é a palavra do dia para você hoje, nesta manhã de sexta-feira. Chora, coração, mas não parta. Pense nisso. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que assim seja. Amém.